Fala, meu povo da opinião esportiva. Seguinte, este final de semana temos o Grande Prêmio de Singapura. Porém, por conta de um compromisso, eu não conseguirei assistir esse GP e fazer um vídeo para vocês sobre ele. Vai sair ao longo da semana um vídeo falando sobre o campeonato pós-GP de Singapura, mas não sobre ele em si. Então, eu estou gravando este vídeo aqui para sair para vocês. Ele vai sair um pouco antes, no sábado, né? Mas para não ficar sem vocês continuarem, né, tendo um vídeo sobre Fórmula 1 em final de semana de corrida. Qual é o GP de Singapura? Eu vou trazer aqui no canal algo que eu sempre quis falar, o Singapura Gate. Mas tentar dar um contexto para vocês sobre a prova em si, né? Porque eu acho que o principal todo mundo sabe, quem acompanha a Fórmula 1 sabe o que aconteceu, o Nelsinho Piquet bateu de propósito e tudo mais. Mas a gente vai dar o contexto de como estava o campeonato, o que ocorreu ali, tudo isso depois da vinheta. Vamos lá. O campeonato de 2008 da Fórmula 1 era composto por 18 grandes prêmios. Começando em Melbourne, no dia 16 de março, e terminando em Interlagos, no dia 2 de novembro. Isso aí é normal. Ok. O Grande Prêmio de Singapura foi a 15ª etapa daquela temporada e a primeira vez que ele acontecia no país asiático. Outro detalhe a se mencionar muito importante é que esta foi a corrida 800 da história da Fórmula 1 e a primeira realizada no período noturno. Atualmente são 6 etapas noturnas na Fórmula 1. Shakir, Jeddah, a própria Singapura, Lusail, Las Vegas e Abu Dhabi, que é misto, né? Começa ao pôr do sol e termina de noite. São 6 etapas. Shakir está no calendário de 2004, mas desde 2014 é que ela está acontecendo de noite. Já Abu Dhabi, desde 2009, um ano após Singapura. Para quem não acompanhava na Fórmula 1 naquela época, era basicamente toda etapa o Galvão Bueno dizendo que ia ter uma corrida noturna em Singapura. Isso a partir do anúncio, se não me engano, agora foi em 2007. E era como que ia ser. E se criou, durante 14 etapas, aquele negócio de como será esta corrida noturna em Singapura. Singapura, para quem não conhece o país, não está na parte de geografia, é uma cidade no litoral da Indonésia e que é um paraíso fiscal, assim como é Mônaco, assim como é a Suíça e tudo mais. Ela é quase como se fosse a Mônaco da Ásia. É um paraíso fiscal de luxo em que o novo e o clássico se misturam e tudo mais. Tem aquele hotel com aquela piscina de borda infinita no teto, bem famoso, que na corrida dá para ver. Então, todo esse luxo de Singapura com uma primeira corrida noturna, porque também é muito quente. Singapura está na linha do Equador. A linha do Equador tem, além da Indonésia, Malásia e Singapura, tem a Amazônia e o deserto do Saara, para ter uma noção de como é a temperatura lá. Já tinha, inclusive, uma corrida na Malásia, né, que é ali por perto da Indonésia e tudo mais. Então tá, realizado o Grande Prêmio de Singapura, 800 GPs, corrida noturna, é um GP histórico por si só, independente do que viria a acontecer. E o que aconteceu foi uma sucessão de coisas. O campeonato chega com Lewis Hamilton 1 ponto à frente de Felipe Massa, 78 a 77. O Massa faz a pole position, larga na frente, o Hamilton em segundo, e a corrida vai se desenhando assim. Na volta, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui a volta certa. O Alonso, na 11ª volta, faz o pit stop. Ali por volta da 11ª volta e tudo mais. Cai para último, né, nesta volta. Na 12ª volta, ele para no pit stop e cai para último. É uma jogada considerada arriscada, né? Jogou para último, jogou a corrida fora, teoricamente. Ele tem a sorte, entre aspas, de que 2 voltas depois o Nelsinho Piquet bate e gera o safety car. E aí a gente tem que se atentar ao regulamento da temporada. Porque hoje em dia, tem o safety car, os carros vão para o box, porque o tempo é mais curto, você perde menos posições se parar um safety car ali. Ou seja, se você faz essa jogada, você perde a corrida, certo? Você fez o pit stop, deu um safety car, e você fez o pit stop, os seus rivais vão te passar,
vão dar o undercut. Em 2008, não. Deu safety car, os boxes fecham. Não tem como tu entrar dentro dos boxes. E isso rendeu a cena do Grande Prêmio do Canadá, do Raikkonen e do Hamilton, e o Rosberg, acredito, era uma Williams, agora não tenho certeza se era o Rosberg ou não, parados porque o box fechou no momento que eles estavam dentro dos boxes. E aí não tem o que fazer. O box fechou, tu não sai de lá, tu tá preso. E aí o Hamilton não viu e acertou o Kimi Raikkonen. Né? O Raikkonen tinha parado, porque viu que os boxes estavam fechados, o Hamilton não e acertou ele ali. Tendo esse contexto, todo mundo se reúne, o Alonso em último tá ali, mas todo mundo vai parar quando voltar, né? Aproveitar este momento, vai todo mundo nos boxes. Neste momento, a Ferrari erra e o Felipe Massa fica com a mangueira presa no carro. Se você viu a foto icônica do Massa com a mangueira de combustível, é nesse GP, é por conta disso, é neste momento. Isso faz com que o Massa tome uma punição por ter sido liberado antes da hora. Então, ele já cai lá para o último, tem que fazer toda uma corrida de recuperação. Ele estava em primeiro, ele ia sair um ponto à frente do Hamilton, ele sai 5 pontos atrás. Este é todo o cenário do GP de Singapura. O Hamilton faz 4 pontos, abre a vantagem. Faz 6 pontos e abre a vantagem que tinha. Ele não sai 4, ele estava a 1, sai a 7. Ele sai a 7 pontos do Lewis Hamilton. E nunca mais vai conseguir chegar à frente do Hamilton naquela temporada. Para você ter uma noção, ele tira 2 pontos em Fuji, perde esses 2 pontos de volta na China e chega no Brasil com a mesma diferença que tinha quando sai de Singapura. Né? Porque se anula a vantagem do Japão com a da China, o Massa tira 2 pontos, o Hamilton recuperou esses 2 pontos. Então, beleza. Ou seja, o cenário que ele chega no Brasil é o cenário que ele sai de Singapura por conta deste motivo, basicamente. Né? Então, vem todo o caos e tudo mais. O Alonso, né? Qual a situação do Fernando Alonso? Ele estava naquele momento. O Fernando Alonso ele tinha sido campeão pela Renault em 5 e 6, ido para a McLaren em 2007 e perdido por 1 ponto para o Kimi Raikkonen. Né? Aquele campeonato em que ele e o Hamilton empatam é o Spygate. A gente já falou disso no canal, mas faz muitos anos. Eu posso trazer outro dia fazer um novo vídeo sobre isso. Então deixa aqui nos comentários se vocês querem um vídeo sobre o Spygate. E ele vai para a Renault. A Renault muito pressionada, porque tinha tido um 2007 muito ruim, estava tendo um 2008 muito ruim, e não estava conseguindo performar, não estava conseguindo vencer corridas, como venceu em 5 e 6. O Alonso pressionando a equipe e tudo mais. Aí a gente volta 5 etapas antes, em Hockenheim, quando o Nelsinho Piquet parou nos boxes, deu um safety car, e ele chegou em segundo lugar na corrida. Ele é alçado para primeiro, por conta de tudo isso, por conta desse safety car, ele é alçado para primeiro, mas ele perde a posição por Lewis Hamilton ao longo da prova. Então a equipe ficou naquilo. É um bom motivo, é algo que dá para a gente pensar em fazer. Foi o acaso aqui? Foi. Se fosse o Alonso ele ganhava a corrida, provavelmente. Então eles estavam nesse pensamento de que o Piquet perdeu a prova porque era o Piquet. Ele não tinha talento para brigar com o Hamilton. Então eles fazem essa jogada acontecer em Singapura. E aí por isso é o Nelsinho que bate. Porque eles acreditam que o Alonso, neste mesmo cenário, vai ganhar. Então a ideia toda era repetir o cenário de Hockenheim com o Alonso. E deu muito certo. O Alonso venceu a prova, deu aquela alegria toda. Ficou meio estranho de sorte, mas quando a Renault vence em Fuji no final de semana seguinte, na etapa seguinte, né, digamos assim, foi 2 semanas depois, vence em Fuji, fica aquele clima de, pô, a Renault acertou. Fuji e Singapura são circuitos meio parecidos e tudo mais, e antes que você estranhe, por algum motivo, 2007 e 2008 a corrida foi em Fuji e não em Suzuka, tá? Então, só para deixar bem claro, se você está acostumado a ver o GP do Japão em Suzuka, por 3 vezes na história ele foi em Fuji. Em 76, que inclusive é o filme Rush, que eu amo esse filme de paixão, e 2007 e 2008 também foi em Fuji. Mas voltando aqui à corrida, né? Recapitulando. Então ele vence, a Renault vence em Fuji e fica aquele negócio, ok, a Renault acertou o carro, beleza, 2 vitórias, o Alonso voltou, o Alonso faz mágicas e tudo mais. Passa-se um ano
e o Nelsinho tá zerado em 2009 de pontos, o Briatore o demite, manda ele embora e tudo mais. E aí se cria o cenário de, opa, como é que você demite? Tá sob contrato. E o Nelson Piquet, que já não tinha gostado do que tinha acontecido em Singapura, resolve denunciar o Max Mosley, né? Resolve levar a FIA todo esse caso, que ele já tinha pensado em levar em 2008 e não levou, porque o Nelson era um contratado da Renault, né? Teoricamente, sim. No momento que os contratos se encerrou, unilateralmente, a equipe demitiu ele para botar o Romain Grosjean e tudo mais. Aí começam as investigações e vai lá. E o Reginaldo Leme deu o furo de reportagem mundial do Singapura Gate. A primeira vez que você ouviu falar do Singapura Gate... Opa! Houve um erro aqui. Mas tá, a primeira vez que se ouve falar do Singapura Gate é no Grande Prêmio da Bélgica, na transmissão da Rede Globo, quando o Reginaldo Leme dá a notícia. Por quê? Contextos, né? O Reginaldo Leme é muito amigo do Nelson Piquet, por conta dos anos de gravações e tudo mais que a Globo transmitia. Para a Globo era cômodo, já que o Galvão era amigo do Senna, ter o Reginaldo amigo do Piquet. Tinha-se essa divisão nos anos 80, nas transmissões da Globo. E aí, por conta dessa amizade, o Reginaldo Leme já estava sabendo, mas o Nelson Piquet estava pedindo para segurar. Tinha sido uma conversa entre amigos ali. E aí ele fala, a notícia vai ser divulgada pela FIA amanhã. Então divulga hoje, durante a prova. Senão você perde o furo de reportagem. E aí o Reginaldo Leme fala sobre o Singapura Gate e estoura para o mundo inteiro. Então esse furo é um furo brasileiro, tá? Por conta de todo o contexto e tudo mais. Primeiro país a receber essa notícia. Vai aos tribunais, o Alonso prova a sua inocência, entre aspas, o Nelson Piquet recebe o bônus de delação premiada e fica livre para voltar a correr. O Pat Simons recebe uma punição de 5 anos, volta posteriormente ao Williams, e o Flávio Briatore toma um banimento eterno, volta recentemente como marqueteiro da Fórmula 1 e agora como da chefe, lá, diretor de alguma coisa que ficou muito nebuloso, da Alpine, que é a Renault. A Alpine é a Renault rebatizada, pertence à Renault e tudo mais. É diferente quando foi a Lotus que foi vendida e trocou de nome. Ainda é a mesma equipe, né? A Alpine é a Renault. Literalmente. Então ficou isso. O campeonato de 2008 foi ganho pelo Lewis Hamilton por 1 ponto, por conta do Grande Prêmio do Brasil. E se o Grande Prêmio não tivesse acontecido isso, muito provavelmente o Massa em primeiro, Hamilton em segundo, o Massa ganharia por 1 ponto aquele campeonato, né? Faria 2 pontos em cima do Hamilton em Singapura, e aí venceria por 1. Então acabou decidindo o campeonato esta jogada. Por isso o Massa entrou na justiça contra a FIA quando saiu isso e foi revelado que não podia se mexer em um campeonato que já tinha se encerrado. O ponto que fez esse caso voltar ao jurídico foi porque o Bernie Ecclestone, em sua biografia, assumiu que soube da história antes. Soube em 2008. E não é muito de se achar coisa, porque o Nelson Piquet tinha uma relação com o Bernie Ecclestone por causa da Brabham. Então talvez o Nelson tenha falado pro Bernie alguma coisa e o Bernie abafou, porque ele não deixou muito bem claro como ele soube disso. Mas o Bernie queria o Hamilton campeão, isso era algo que não era escondido por ninguém, porque o Bernie tinha uma fala nos anos 80 que ele dizia que o automobilismo precisava de 3 lendas. Um alemão, um negro e uma mulher. Schumacher, Hamilton, a mulher não chegou porque ele vendeu para a Liberty Media antes. Mas estava indo por esse caminho. Ele queria o Hamilton campeão para os livros da Fórmula 1. E você fala, tá tendo que errar. Não, porque os títulos do Hamilton, acho que, se não me engano, 4 são na era Liberty Media, né? Então não tem o que se falar que foi um plano do Bernie. Mas é curioso, né? Que ele falava isso nos anos 80 e o Hamilton e o Schumacher têm 7 títulos cada. Mas aí ele não mudou, né, o resultado. Ele só abafou o negócio para não tirar o título do Hamilton. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Segundo contam, né? E na biografia dele, ele só fala que ele sabia e abafou o caso, que seria péssimo para a Fórmula 1 ter um escândalo seguido. Porque 2007 é o Spygate. Então fica 2 anos seguidos um escândalo na Fórmula 1, ele abafa, o escândalo solta em 2009, porque não tinha o que fazer, o Max Mosley joga no ventilador.
curiosamente, logo em seguida, sai um escândalo do Max Mosley e ele é banido da FIA. Então, é um jogo de poder, né? A Fórmula 1, basicamente. O Nelson Piquet nunca mais voltou para a Fórmula 1 por opção própria, segundo ele, no podcast que ele tem com o Fittipaldi, o Christian. Ele fala que ele recebeu uma oferta da Caterham para voltar à Fórmula 1, mas ele optou por não, porque a Caterham era uma equipe pequena, ele ainda estava... Ele ficou meio com o abuso da Fórmula 1 depois disso, e meio que a família Piquet ficou com o abuso da Fórmula 1 depois, posteriormente, quando o Pedro Piquet, irmão do Nelson, vê o companheiro de equipe dele, o Kylon Eilert, perder a vaga na Fórmula 1 por o Nikita Mazepin por questões financeiras, econômicas, sendo que o Eilert era muito mais piloto. E aí ele desiste, ele abandona a Fórmula 2 e nem tenta mais a Fórmula 1. Então meio que a família Piquet ficou com esse receio aí. Hoje, um membro da família é o Max Verstappen, que é noivo, namorado da Kelly Piquet. Então esse foi o Singapura Gate. Tentei trazer para vocês um contexto do que era a prova, o que estava acontecendo na Fórmula 1 naquela temporada. Espero que tenham gostado. Né? Eu tentei resumir o máximo possível e falar um pouco do que está bastante difundido, que é o Nelson Piquet batendo de propósito, explicar de onde que veio essa ideia e tudo mais. Se você gosta do nosso canal, clique no botão de se inscrever, curta, compartilhe com seus amigos, deixe aqui no comentário o que você achou do vídeo, quais outros eventos esportivos a gente pode falar, tem a playlist que eu vou deixar aqui no final também. E se você gostou dessa nossa thumb, né, a gente fez uma parceria nova com o pessoal da Aureon Studio. Eles ainda não têm Instagram, mas eu vou deixar, assim que sair, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Eles fizeram a nossa thumb de 800 seguidores no TikTok. Então eu deixei isso aqui um especial de 800 seguidores também, né? No TikTok, mas no YouTube, porque foi um GP 800. Então, é isso. Assim que tiver o Instagram da Aureon, eu vou deixar aqui para vocês, que são o nosso novo parceiro aqui da Opinião Esportiva. A gente também tem a parceria com o Zona do Agrião, vou deixar também o link aqui na descrição, que é um Instagram de futebol excelente. E é isso. Fica agora com o Tio Sam pedindo para você se inscrever e falou!